Olá, tudo bom? Aqui é o Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 10 de maio de 2021. Hoje eu separei os ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Mas antes de começar, peço aí para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, faça essa inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar algum vídeo novo. E peço aí que você compartilhe essa análise, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece que têm interesse pelo mercado financeiro. E se estiver assistindo pelo celular, não esqueça de deixar ele na horizontal para você não perder nenhum detalhe da análise, beleza? Então vamos dar início. Bom, começar aqui então, seguindo aí a ordem que eu separei aqui dos ativos, que vocês enviaram aí pelo Instagram, agradeço aí o pessoal que mandou os ativos para essa semana. Quem ainda não me segue no Instagram, fica o convite, só procurar aí Trader Sérgio Júnior. Aqui no Instagram, no final da tarde ali da quinta-feira, por volta das 5, 6 horas da tarde da quinta-feira, eu abro uma caixinha nos stories para vocês enviarem os ativos que vocês querem que eu faça análise. Esse stories roda 24 horas, então entre final da tarde de quinta até final da tarde de sexta, você consegue mandar aí o ativo ou os ativos que você quer ver na análise do final de semana. Então fica o convite para estar seguindo. Bom, vamos dar início aqui então pelo índice Bovespa no gráfico diário. O mercado ele voltou a testar a região aqui de resistência na casa aqui dos 121 mil pontos, né, que é uma região onde o mercado ficou por vários dias batendo aqui nas últimas semanas, vinha respeitando, fez um movimento de queda para testar essa região que foi resistência no passado, veio testar como suporte, respeitou e voltou a rondar aqui, a testar essa região aqui dos 121, 122 mil pontos. Sexta-feira aí fez o fechamento do mercado, uma vela bem forte, mas ainda não considero como rompimento. Um rompimento ele teria que de fato fazer aí um movimento maior, depois corrigir, testar aqui como suporte para continuar. Algo parecido com o que ele já fez aqui, ó. Ele veio testar, de fato, fez aí um rompimento, depois corrigiu, veio testar o que era resistência no passado como suporte, respeitou e depois continuou. Aqui, para eu considerar como um rompimento, teria que fazer um movimento parecido, de rompimento, pullback e depois continuação. A princípio não, ainda está dentro aí da região. Podemos ter uma segunda-feira aí respeitando essa região e o mercado voltando a cair, a trabalhar abaixo aqui dessa região. Vamos aguardar a abertura aí da semana, mas por enquanto não tem o que fazer, está exatamente dentro de uma região importante de resistência. Ainda não fez o rompimento e por enquanto não mostrou que vai respeitar, tá exatamente dentro. Vamos aguardar aí segunda, terça-feira como o mercado, para ver como o mercado vai se comportar nesta região. O mini dólar, o oposto, mercado movimento forte de queda aí nos últimos dias, que no gráfico diário ele veio testar uma região importante de suporte aqui em 5,21 aproximadamente, onde no passado ele já deixou um fundo aqui e subiu, depois ele deixou um outro fundo aqui, ele fez o rompimento, mas foi um rompimento falso, voltou a trabalhar acima, né? Ele fez o rompimento, fez o pullback, mas não respeitou, voltou a trabalhar acima, então mostrou que foi um rompimento falso, aqui ele deixou um fundo e subiu, e agora novamente aí, essa semana ele veio testar essa região. É uma região de suporte importante, vamos aguardar aí para ver como ele vai se comportar. Pode gerar oportunidades de compra se ele respeitar essa região. Onde vamos procurar compra? Em times menores, H1, H4, M15. Ó, no H1, por exemplo, ele deixou um fundo aqui na sexta-feira e fez um movimento. Vamos, na abertura da semana ele faça algo assim, ó, um pivôzinho de alta numa região de suporte importante, começa a ficar interessante para pensar em compra. Mas temos que aguardar gatilhos aí de entrada de operação, né? Simplesmente o mercado chegou numa região, vai sair comprando, vai sair vendendo, não. Aguardar aí gatilhos de entrada. Então, fica de olho, o mercado aí num suporte importante. O ouro, começando aqui no gráfico semanal, continua cumprindo aí o que eu venho comentando já nas últimas análises, nas últimas semanas. O mercado fez um movimento forte de alta aqui, corrigiu dentro de um canal diário, aqui um canal de baixa diário, respeitou aqui a região, fez um fundo duplo, aí quem acompanha as análises vai lembrar de tudo isso que eu já estou comentando agora, já comentei no passado. Fundo duplo aqui, numa região importante que foi resistência no passado, passou a ser uma região de suporte, perdeu aqui o canal, confirmou um padrão de continuação, uma bandeira de alta, movimento de alta, correção dentro de um canal de baixa, quando perde a resistência a expectativa é que continue, é um padrão de continuação, um padrão gráfico de continuação chamado bandeira de alta. No gráfico diário, o mercado ele ficou alguns dias aqui
um pouco mais de uma semana batendo na resistência do canal de baixa do gráfico diário, né, após fazer o fundo duplo aqui na região de suporte lá do gráfico semanal, ficou aqui um tempo batendo, conseguiu agora essa semana de fato fazer o rompimento. No gráfico de 4 horas, ó, ele terminou a semana aí com um movimento bem forte aqui de alta, iniciou aí antes de fechar o pregão uma pequena correção, ficar de olho, seria interessante se ele abrisse a semana em queda para testar essa região que foi resistência aqui no passado, agora é uma região de suporte. Então ficaria interessante o mercado corrigir até aqui e aqui gerar uma oportunidade de compra. Então aqui eu ficar de olho em compra nessa região, que além dessa resistência horizontal, que agora é uma região de suporte, tem também, se pegar aqui o movimento que fez o rompimento, puxar um fibo, região entre 50 e 61 da retração de fibo desse movimento de alta. Então uma região interessante para procurar compra. Ficar de olho, abrir a semana em queda, gera oportunidade de compra aqui nessa região. O Usatec, o índice americano Nasdaq, gráfico diário, uma região aqui de resistência importante, aqui também por vários dias, deixa eu dar um zoom, vários dias o mercado ficou batendo e respeitando essa região, até que ele fez um movimento de queda, corrigiu essa semana, eu já havia deixado marcado aqui essa região na análise da semana passada, onde o mercado poderia vir testar, e foi justamente o que ele fez. Então, movimento de queda, após testar e respeitar uma região importante de resistência horizontal, rompimento dessa LTA, uma região de suporte, e aqui temos então uma resistência do rompimento da LTA, região de 50,61 de Fibo do movimento de queda, então tudo indica aí um pivô de baixa, ficar de olho em oportunidades de venda nessa região aqui no Nasdaq. Não vejo compra aqui, mesmo que ele comece a subir, continue subindo aí esse movimento de correção que ele vem fazendo, mesmo que ele continue, eu não vejo motivos aqui para comprar, porque aqui é uma região bem importante de resistência, não faz muito sentido querer comprar aqui próximo e contra uma região de resistência. Eu ficaria mais de olho em uma oportunidade de venda para pegar a continuação desse movimento de queda, correção nas regiões de resistência, continuação de movimento. E aqui também passando como resistência a média móvel de 60 períodos, mais uma resistência aí a favor de um provável possível movimento de queda. USA 500, o SP 500, o mercado aqui em tendência de alta no gráfico diário, está bem forte essa tendência, o mercado aqui praticamente só subiu por umas 3, 4 semanas, praticamente só subiu, não fez nenhuma correção, aqui chegou a ameaçar uma correção, mas continua subindo, não tem muito o que fazer aqui. Para comprar eu não vejo, eu não acho interessante, claro, o mercado ele pode continuar subindo nos próximos dias, nas próximas semanas ele pode, claro, continuar subindo, mas no meu ponto de vista não é interessante você querer comprar quando o mercado já subiu demais, já está caro, não faz muito sentido. Quanto mais ele sobe, maior a chance aí dele pelo menos vai aumentando cada vez mais a chance dele pelo menos fazer uma correção maior, né? Eu não diria aí virar uma tendência de baixa, mas pelo menos uma correção maior, e é o que está acontecendo aqui. Ele está há um bom tempo só subindo, praticamente aí não fez nenhuma correção, a correção que ele fez aqui foi mínima, daria aí nem 10%, aproximadamente 5, 10% do movimento de alta, muito pouco, então aqui não fazer nada. Quem já está comprado mantém aí a posição, vai gerenciando a operação. Quem está pensando em comprar não vejo uma boa hora. E para vender por enquanto não é interessante, porque ele ainda não demonstrou aí que vai fazer uma correção maior, que vai fazer um movimento de queda maior. Então aqui é ficar de fora, quem está posicionado mantém, comprado, quem está comprado mantém, quem está de fora procura oportunidades por enquanto em outros ativos. Aqui não tem muito o que fazer, na minha opinião, na minha forma de operar, não vejo muito o que fazer aqui, a não ser, claro, que seja aí uma operação no intraday, M15, M5, H1, mas num cenário mais a longo prazo não tem muito o que fazer, a não ser esperar, enquanto isso, procurar oportunidades em outros ativos. O USA Indy, o Dow Jones, cenário praticamente igual, o mercado só vem subindo aí nos últimos dias, mas esse aqui ele fez um pouco mais de correção, ele fez um movimento de alta aqui, corrigiu mais ou menos aqui 50%. Outro movimento de alta, aqui a correção foi menor e terminou a semana aí fazendo um outro movimento de alta. Aqui ele pode corrigir e gerar oportunidade de compra, mas aqui eu também fico meio assim de pensar em compra, o mercado já subiu demais, não faz muito sentido querer comprar agora que está muito caro, e vender por enquanto também não está interessante, ele não está mostrando nenhuma fraqueza, teria que esperar uma fraqueza aí do mercado para começar a pensar em venda numa possível correção maior. Então ficar de fora também não vejo muito o que fazer, quem estiver comprado vai gerenciando o stop loss,
vai subindo o stop loss atrás. Na hora que o mercado fizer uma volta maior, uma correção maior, sai protegido aí da operação. O GER30, o índice alemão DAX, mercado aqui no gráfico diário, movimento aqui de alta. Ó, esse sim está começando a mostrar uma fraqueza, ó, vinha no movimento forte de alta, uma correção pequena, outro movimento forte de alta, lateralizou, mas não fez uma correção, tentou continuar, parou aqui, corrigiu, tentou continuar, fez um topo abaixo do topo anterior e rompeu o fundo anterior. Ele fez um pivô de baixo, isso aqui começa a demonstrar fraqueza do movimento, ó. Ele deixa um topo abaixo do anterior e rompe o fundo anterior. Fez um pivô de baixo. Porém, essa semana ele tomou aí fez um novo movimento, tomou mais força aí, novo movimento de alto, mas por enquanto parou nesse topo. A região mais importante de resistência é essa aqui, que é esse topo histórico. Aqui ele pode estar tentando dar aí um último suspiro e começar a voltar a cair e gerar oportunidades de venda. Lembrando que vender aqui é contra a tendência, mas como ele está demonstrando fraqueza, ficaria de olho aqui nessa região aqui de resistência, onde ele pode bater, respeitar, começar a querer cair e gerar oportunidades de venda, talvez em times menores, H4, H1, M15, enfim, para vir testar a LTA principal. Aqui temos a LTA principal, opa, deixa eu pegar aqui a ferramenta certa, que é a LTA principal e uma LTA secundária. A secundária ele já perdeu, então agora, se ele continuar respeitando essa região, se ele não fizer novas máximas, não começar a trabalhar acima dessa região, tudo indica aí que ele vem testar a LTA primária. E nesse movimento, nessa queda aí, dá para procurar oportunidades de venda em tempos gráficos menores. Compra que eu não vejo, ele está bem próximo aí do topo histórico. Então comprar aqui não faz muito sentido, onde ele pode bater e cair. Então só procuraria venda aqui nessa região, caso ele respeite ela como resistência, fizer um topo duplo. Aqui, como eu falei, ele já começou a mostrar fraqueza, ele já fez um pivôzinho de baixo, agora ele pode fazer um topo duplo aqui e um novo pivô de baixo. Um cenário aí que ele venha, bata aqui, faça esse movimento. Então ele vai fazer um topo duplo e em seguida um outro pivô de baixo. Fica interessante vender com alvo na LTA primária. E o índice do Reino Unido, o índice UK, gráfico aqui semanal, por quê? Porque aqui tem uma região importante, foi suporte no passado, ó, fundo, 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 então por várias vezes aqui no passado, no gráfico semanal, antes da pandemia, o mercado foi aqui, formou uma região importante de suporte, aí veio a pandemia, assim como o índice aqui, o QI e até tantos outros índices aí pelo mundo, despencou no início da pandemia, depois de lá para cá, aí, um pouco mais de um ano de pandemia, o mercado vem corrigindo, praticamente todos os índices trabalhando parecido, e agora o mercado ele veio testar essa região novamente. Vamos aqui no gráfico diário, ó, o que ele fez aqui, ó, ele veio, há umas 2 semanas atrás, ele bateu aqui, ameaçou respeitar, e agora essa semana voltou, né, entre a semana passada e essa última semana ele voltou e conseguiu testar e fez aqui um pequeno rompimento. Ainda ficaria meio assim, porque pode ser um rompimento falso, voltar a trabalhar abaixo. Vamos aguardar, ver como o mercado vai reagir aqui nessa região. Está tentando romper, conseguiu romper um pouco, mas ainda é cedo para pensar aqui em de fato um rompimento válido. E aí, caso ele continue subindo, a próxima região de resistência está aqui, teria bastante espaço para o mercado subir. Aqui, lembrando que estamos no gráfico diário, teria bastante espaço para subir, então aqui é cautela, aguardar, ver como o mercado vai reagir. Como eu falei lá no índice Bovespa, para confirmar mesmo que de fato é um rompimento, ele teria que subir mais um pouco, depois corrigir, testar a região como suporte e começar aí uma nova perna. Aí sim pensaria em compra aqui com alvo lá naquela próxima região de resistência. Mas até aí vai aí pelo menos aí umas 2, 3 semanas para fazer todo esse movimento aqui. Beleza? Vamos para o mercado de Forex agora. Enquanto carrega aí, vai deixando o like aí na análise e eu vou tomar um gole d'água aqui. Vamos aqui no Euro GBP, gráfico semanal. O mercado deixou aqui no passado uma região de suporte, deixou um fundo importante aqui em 2020. Basicamente aí um ano atrás, e aí o mercado veio testar de novo a região, conseguiu fazer o rompimento, corrigiu e está aí há 4, 5 semanas nessa região, batendo aqui e respeitando. Então aqui ó, a região aqui agora no gráfico diário, ó,
O mercado corrigiu, bateu aqui, respeitou, tentou de novo, ficou aqui mais de uma semana, voltou e agora fechou a semana novamente aqui. Então é uma região importante de resistência, ficaria de olho em oportunidades de venda aqui, enquanto ele estiver respeitando essa região, não faz muito sentido comprar. Aqui ele pode estar armando aqui um movimento de queda, ó, ainda mais porque ele perdeu essa LTA, que vinha acompanhando aí a correção. Então ele fez o movimento aqui de rompimento da LTA, corrigiu e fez aqui um topo. Aqui seria interessante se ele não fizesse novas máximas, se ele começasse aí, abrisse a semana, segunda-feira, fazendo um movimento de queda. E aí perder o fundo anterior. Fazer quase que um pivô, não chega a ser um pivô e tá entre um pivô de baixa, vamos lá, o pivô de baixa, e um topo duplo. Está entre os dois, está no meio do caminho. Ele não, o segundo topo aqui, se mantiver esse topo, não fizer novas máximas, não está tão na reta aqui para ser um topo duplo, só que também não está muito baixo para ser um pivô de baixa. Então está entre os dois aí, não tem problema. Se ele começar a cair, perder esse fundo, começa a ficar interessante pensar em venda com alvo nesse fundo aqui, que é quando ele fez o movimento aí de rompimento dessa região. Então fica de olho. Enquanto ele estiver respeitando essa região, não vejo compra aqui. Para comprar aqui, ele teria, como eu falei, ali no índice UK, no Bovespa, ele teria que fazer um rompimento, testar a região como suporte para depois continuar o movimento de alta. Algo parecido que ele já fez aqui no passado, só que ao contrário. Ele veio testar uma região de suporte, rompeu, corrigiu, testou como resistência, respeitou e gerou uma oportunidade de venda. Então seria o oposto aqui para pensar em compra no EURO-GBP. EURO-USD, gráfico diário, o mercado dele a princípio respeitou aqui na semana passada e retrasada essa LTB. O mercado veio testar, bateu, respeitou, formou aqui uma vela de indecisão e em seguida fez um movimento forte de queda e essa semana voltou a testar e conseguiu perfurar a região. Também não conto como um rompimento por enquanto. Essa vela aqui parece muito vela de exaustão, né? Para enganar mesmo, faz um movimento forte, do nada faz um movimento forte contra a região aí de resistência, a pessoa acredita que vai continuar subindo, compra e o mercado depois despenca. Parece, tudo indica que é uma vela de exaustão. Eu não compraria aqui, porque mesmo que ele consiga fazer o rompimento desta LTB, da resistência dessa LTB, logo em seguida tem uma região de resistência horizontal. Então, arriscado querer comprar aqui. Como eu falei, o mercado aqui já subiu demais também, ó, subiu demais, corrigiu. Não faz muito sentido comprar aqui onde ele pode bater nessas regiões e cair. Eu ficaria mais de olho em oportunidades de venda no EURUSD. GBPSD aí mesmo princípio, mercado aqui no gráfico diário, região de resistência horizontal, o mercado já veio aqui no passado várias vezes e respeitou e fechou a semana exatamente aí na região. E aqui temos um suporte horizontal também. Então ficaria de olho em oportunidades de venda nessa região. Esperar ver como o mercado vai abrir na semana, que ele faça aí um pivô de baixa, um topo duplo em times menores. Aqui estamos no gráfico diário. Quando eu falo isso, então seria aí um H1, um M15, um suporte aqui no M15, no H1 e no M15 o mercado faz isso aqui, ó. Um topo duplo e perde o fundo. Fica interessante começar a pensar em venda com alvo pelo menos aqui nesses dois últimos fundos aqui. A região de suporte principal é essa, mas ele deixou aqui um suporte intermediário. Então pode gerar boas oportunidades de venda no intraday. Para pensar em compra aqui mesmo, que eu comentei ali nos outros ativos, teria que romper, corrigir, testar como suporte para pensar em compra com alvo nesse topo, nessa máxima histórica aqui. Só assim eu pensaria em compra aqui no GBPUSD. Ou aqui embaixo, se ele vier testar aqui embaixo novamente, pensaria em compra aqui também, como ele já fez no passado. Chegar aqui e subir, pode chegar novamente aqui e voltar a subir. Então compra somente aqui, onde ele está aqui, só vou pensar em venda. O SDCAD no gráfico mensal, porque mensal tem aqui um fundo de 2017, tem um outro fundo finalzinho de 2017, quase início de 2018, então região importante de suporte, que ele veio agora depois aí de praticamente 3 anos, 3, quase 4 anos, veio testar, vamos ver o gráfico semanal como o mercado está aqui, ó, tá bem dentro da região.
não tem muito o que fazer também, está bem dentro de uma região importante de suporte, venda aqui agora não está interessante, né? A venda ficou interessante quando ele perdeu esse outro suporte aqui, quando ele perdeu esse suporte, a expectativa é que ele fosse buscar o próximo, e foi o que ele veio fazendo, aí vem fazendo nas últimas semanas, movimento de queda, trabalhando aí dentro de um canal de baixa, e agora chegou no outro, no próximo, no suporte seguinte, aqui não tem muito como pensar em venda, vamos ver como o mercado vai reagir. Deixa eu dar uma olhada no gráfico diário, ó. Aqui se ele começar a formar aí, mostrar fraqueza no movimento de queda, começar a fazer um pivôzinho de alta, um fundo duplo, então fica interessante começar a pensar em venda, em compra, desculpa, pensar em compra, mas primeiro ele tem que mostrar gatilhos, tem que mostrar ali fraqueza, na fraqueza na continuação do movimento de queda e gatilhos de entrada para pensar em compra. Então ficar de olho aqui em oportunidades de compra no decorrer aí da semana. Aguardar, ver como ele vai reagir aqui na abertura da semana, como eu falei. Aí um fundo duplo fica interessante, pensar em compra, ou um pivôzinho de alta também fica interessante pensar em compra, porque ele está exatamente aí dentro de uma região importante de suporte. O SDJPY, aqui no gráfico semanal, resistência aqui de uma LTB, o mercado veio aí no mês passado, entre mês passado e mês retrasado, testar essa região, bateu, respeitou, corrigiu. Comentei aqui desse possível pivô de baixa na análise da semana passada, aí ele veio exatamente na região de 50,61 de Fibo, que eu havia comentado na análise da semana passada, pegando aqui todo esse movimento de queda, puxar um Fibo região de 50,61, comentei que ele poderia vir aqui, bater, testar e gerar um pivô de baixa. Tá tudo indicando que vai formar, então fica de olho em oportunidades de venda, mas aí se quiser ser mais conservador, aguardar o rompimento dessa LTA, dessa região de suporte. Por quê? Porque o mercado ele pode fingir aí que vai, ó, movimento de queda, correção na região de resistência, 50,61 de Fibo, fingir que vai continuar, porém ele não consegue romper essa LTA e volta a subir para testar novamente aqui a LTB do gráfico semanal. Então, quiser ser mais conservador, aguarda aí o rompimento dessa LTA. Cenário ideal aqui seria que ele viesse respeitar aqui, voltasse a subir, fizesse aqui um topo duplo e depois fizesse o rompimento. Por quê? Porque é muito mais interessante ele fazer o rompimento aqui em cima, mais próximo da região de resistência aqui, para pegar uma venda mais cara do que ele já romper logo em seguida aqui, que aqui pegaria uma venda mais barata, não seria tão interessante quanto aqui. Então aqui o cenário ideal seria isso, ele bater na LTA, respeitar, voltar a subir, chegar aqui nessa região, respeitar de resistência e fazer um rompimento mais ou menos aqui. Aí sim ficaria interessante, mais interessante ainda vender, porque pegaria um preço mais caro, mais próximo da resistência principal, assim o stop loss fica mais curto e muito mais espaço para o mercado cair, consegue um alvo maior. Risco retorno fica mais interessante ainda do que ele já conseguir fazer o rompimento no início da semana. Que aí o stop vai ficar mais longo, o alvo vai ficar mais curto, dá para fazer a operação? Dá, mas não é tão interessante quanto se ele fizer o rompimento aqui em cima. Beleza? Agora vamos aqui para os ativos que eu não tenho no MetaTrader. Esses últimos aqui, Bitcoin, Ethereum, o Hang Seng, o HK50, o índice da Austrália. Nunca tinha analisado o índice da Austrália e pediram primeira vez. E o milho também. Bom, começar aqui pelo Bitcoin. Bitcoin dentro aí do cenário que eu venho comentando aí nas últimas semanas, o mercado fez um topo aqui numa região, começou a mostrar fraqueza, que eu venho comentando desde quando ele já estava por aqui, por essa região, venho analisando o Bitcoin, o pessoal sempre pede, fez o rompimento da LTA secundária, veio testar a LTA primária, também havia comentado sobre isso, veio, bateu, e comentei que ele pode estar armando aí um pivô de baixa, a região de 50,61. Também já essa região está um bom tempo marcado aqui, desse último movimento de queda, região de 50,61. Comentei que o preço poderia chegar nessa região, respeitar essa região e fazer um movimento de queda, fazendo aí um pivô de baixo e rompendo a LTA primária. Aqui, por enquanto, no gráfico diário, depois que ele chegou na região de 50,61 de Fibo, ele não conseguiu fazer novas máximas, ó, vela de indecisão, vela de rejeição, duas velas aqui de indecisão essa semana, e tá aqui, né? Vamos ficar de olho, se ele não conseguir de fato fazer novas
máximas e começar a cair, voltar a cair aqui, aí vai ficar interessante pensar em venda, porque tudo indica que ele vai fazer esse pivô de baixa. Compra aqui por enquanto não, a não ser que ele consiga romper essas máximas. Se ele conseguir romper essas máximas, aí ele volta a testar esse topo. Aí tudo indica que ele volta a testar, daria para pegar uma oportunidade mais curta, não muito a longo prazo, algo mais aí em H1, M15, daria para pensar em compra. Mas aqui é aquele mesmo princípio que eu comentei ali nos outros ativos. Ele teria que fazer, deixa eu pegar aqui um azul, ele teria que fazer um rompimento, corrigir, bater aqui como suporte. Por quê? Porque fez várias máximas aqui, então é uma região de resistência. A partir do momento que ele faz o rompimento, passa a ser uma região de suporte. Aí teria que bater, respeitar como suporte. Quando ele começar a querer subir, aí fica interessante pensar em compra com alvo nessa região, um pouco abaixo desse topo aqui seria o alvo. Dá para pegar um risco-retorno tranquilamente aí de pelo menos 1 para 1. Então pensaria em compra somente nesse cenário, ficar de olho aí no Bitcoin. O Ethereum ele é um ativo que não tem muito como fazer aí uma análise muito técnica. Por quê? Ó, vou explicar por quê. Começando aqui no gráfico mensal, ele está desde o final do ano passado só subindo. Aqui ele fez uma vela de rejeição, mas não respeitou. Os últimos 3 meses só subindo com força, né? Tirando a de rejeição, tem mais uma aqui. Então o mercado só está subindo. Não tem muito o que fazer aqui. Não tem muita parte técnica para analisar. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. Ó. Porém, no gráfico diário, eu marquei aqui o nível de 3.500, porque número psicológico, número redondo, o mercado tende a reagir nessas regiões de número, quando é redondo, assim, é chamado aí de número psicológico. Percebe-se que quando ele chegou aqui, apesar de não ter, aqui a gente não tem um topo, outro topo histórico, aqui que já veio no passado para a gente ter como referência como uma região de resistência onde o mercado pode bater e voltar, não tem, aqui é máxima, ele vem fazendo máximas e máximas históricas aí, pelo menos desde aí de 2016, que provavelmente deve ser quando começou aí essa criptomoeda. Então nunca ele chegou nesse ponto, então não tem outro ponto na mesma região para usar como referência. Só que no gráfico diário, como eu comentei, ele está bem aqui, quando ele chegou nesses 3.500, ó, ele... Deixa eu pegar aqui, ó, ele chegou aqui, depois ele fez, logo em seguida ele fez uma vela de indecisão e outra vela de indecisão. E agora aí vamos ver como o mercado vai se comportar. Se ele começar a fazer novas mínimas, se ele perder as mínimas dessas duas velas de indecisão, vamos abrir aí um cenário que a próxima vela venha em queda e faça isso aqui. Tudo indica que ele deve fazer pelo menos uma correção até aí essa região, a próxima região de resistência, que a próxima região de resistência, como ele vem deixando máximas, ele vai deixando regiões aí de resistência que passa a ser região de suporte quando o mercado perde. Então aqui, ó, topo, esse topo. Então aqui tem uma região que foi resistência no passado, passa a ser uma região de suporte. Então se ele perder as mínimas dessas duas velas de rejeição, de indecisão, ele deve vir buscar testar essa região de suporte aqui nos 2.700, 2.800 aproximadamente. Então ficar de olho nisso, porque ele está começando a demonstrar fraqueza aqui nos 3.500. Tá? Então é o que dá para fazer aqui, que não tem muita informação, porque o mercado só está subindo, como eu falei, só está subindo e não tem muita parte técnica aqui. Não tem como fazer muita parte técnica num ativo que só sobe, tá? Então, mas como eu falei, ele mostrou 2 dias aí de indecisão, então talvez ele faça essa correção aí. Compra agora eu não vejo, só pensaria em compra nessa região. Caso ele faça uma correção maior, venha testar essa região, pode gerar uma oportunidade de compra a partir desse suporte. Esse é o suporte mais próximo, e seria o mais perto, aí, o mais próximo seria essa região como suporte. Vamos aqui no HK50, no gráfico diário, ó, esse aqui é um ativo também que geralmente eu analiso, que o pessoal pede bastante. O mercado rompeu essa LTA, meio que testou ela e fez um pivô de baixa. Região de 5061 que eu falei, que eu comentei em análises anteriores que poderia ser uma região interessante de resistência, onde o mercado poderia bater e respeitar, e de fato ele respeitou. Agora ele rompeu outra LTA e está armando aí mais um pivôzinho de baixo, ó.
Tá agora em 50,61 dessa outra perna. Essa marcação, vamos lá, essa marcação aqui é dessa perna, 50,61, e essa menorzinha é dessa perna menor, 50,61. Então, ficaria de olho em venda aqui. O mercado deve pelo menos vir testar essa região de suporte aqui, desse fundo, do fundo que fez o primeiro rompimento maior aqui, deixou esse fundo, então ele deve voltar a testar pelo menos essa região. Então tá virando uma tendência de baixo, ó. A média móvel de 60 já virou, o mercado vinha trabalhando acima, agora está trabalhando abaixo, está respeitando ela como resistência, rompeu essa LTA, tem uma LTB acompanhando o preço, 50,61 respeitou, agora está no 50,61 do movimento menor, tudo indica aí movimento de queda para os próximos dias. Então pensaria somente em venda no HK50. Compra aqui somente se ele voltar a testar essa região e conseguir romper. Rompimento, testar como suporte, continuação, que aí ele deve testar o topo anterior. Somente nesse cenário eu pensaria em compra. E o índice da Austrália, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, aqui no semanal ele tem ali, como todos os outros índices que eu comentei agora há pouco, um topo histórico antes da pandemia, veio a pandemia, o mercado derreteu e vem aí ao longo do último ano, aí, esse período pós início aí de pandemia, quando o mercado derreteu, vem corrigindo e chegou no mês passado, chegou aqui na região de resistência. Então, região de resistência importante, vamos aqui no gráfico diário ver como o mercado está se comportando aqui, ó. Então aqui é a região de resistência lá do gráfico semanal. O mercado chegou, deixou um topo aqui, corrigiu, fez um segundo topo na mesma região, corrigiu, e um terceiro topo na mesma região que corrigiu. Indica aí que está respeitando. Não vejo compra aqui de forma alguma. Ele comprar contra uma região de resistência importante não faz sentido. Venda aqui, eu pensaria em venda caso ele venha testar essa região de suporte, que foi aqui uma resistência no passado. Então ele conseguiu romper, corrigiu, testou como suporte, continuou. Agora ele está respeitando a região de resistência principal, o lado semanal. Para pensar em venda, ele teria que começar a cair, voltar a testar essa região de suporte e conseguir romper, começar a trabalhar abaixo dela, aí fica interessante pensar em venda nessa região aqui. Tá? Então, enquanto ele estiver trabalhando dentro, aqui dentro não tem muito o que fazer, porque aqui tem uma região de resistência importante e aqui tem um suporte. Não é tão importante quanto essa resistência, mas é o primeiro suporte que ele teria que vencer, que romper, para começar a mudar o comportamento e o movimento que ele vem fazendo de alta aí por tanto tempo. Então, abaixo dessa linha aqui eu começaria a pensar em venda. E por último aqui o milho. O milho começar aqui no gráfico, deixa eu dar uma olhada nos maiores, se eu deixei alguma marcação, não. Bom, aqui no gráfico de 4 horas, ó, ele está formando um oco. Esse também ele não tem aí, deixa eu ver aqui, ele não tem um topo nessa mesma região no passado, então é um topo histórico, pelo menos aqui o tanto que tem aqui a partir de 2010, então 10 anos, nos últimos 10 anos aí de mercado, o mercado nunca chegou nessa região aqui, né? Agora chegou agora, devido aí à pandemia. Então não tem aí outro topo na mesma região como referência para a gente falar que é uma região de resistência. Porém, no gráfico de 4 horas, o mercado deixou aqui, está formando um padrão de reversão, chamado oco, que é o ombro. Deixa eu pegar aqui um preto. É um ombro, uma cabeça e um segundo ombro. Então é o padrão oco, ombro, cabeça, ombro. Está deixando esse padrão, que é um padrão que é o quê? Quando o mercado está numa tendência, no caso aqui em tendência de alta, faz o oco, vira uma tendência de baixa. É um padrão de reversão de movimento. Porém, para confirmar de fato esse padrão, falta só uma coisa, que é romper a linha de suporte, que é a chamada linha de pescoço, que é onde pega aqui a base do padrão. O padrão está aqui, esse suporte, essa linha pega a base do padrão. Para confirmar, o mercado teria que agora fazer o rompimento dessa região, começar a trabalhar abaixo. Aí sim, confirmou o padrão, começa a ficar interessante pensar em venda, mas somente quando e se ele romper essa região de suporte para confirmar o padrão de reversão. Vamos ficar de olho aqui dá para jogar até uma LTB, mas se o mercado não subir muito mais do que isso e voltar a testar essa região e perder aqui o fundo anterior, ele vai estar armando um pivôzinho de baixa.
após formar o oco, o ombro, cabeça, ombro. Aí fica bem legal, é bem interessante pensar em venda, mas ele tem que romper essa região aqui, essa linha de pescoço, para começar a pensar em venda. Beleza? Então, acho que foram todos. O último era o milho. Então é isso, pessoal. Fica aí a análise para essa próxima semana. Hoje tivemos aí bastante ativos, aproximadamente aí 18, 19 ativos. Espero aí que vocês tenham gostado da análise, que a análise possa ajudar vocês aí na tomada de decisões no decorrer dos próximos dias, né, que possa auxiliar aí na tomada de decisão. Fica aí o convite para seguir o Instagram. Não esquece de deixar o like no vídeo se gostou aí da análise, fazer a inscrição no canal se você é novo por aqui e compartilhe esse vídeo aí em comunidades, em grupos do WhatsApp, onde você participa e tem contato com outras pessoas que têm interesse pelo mercado financeiro. Peço aí que compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para eles estarem aí conhecendo também o meu trabalho, a análise de final de semana aí que eu faço para estar ajudando vocês, beleza? Um forte abraço, um bom final de semana e vejo vocês aí num próximo vídeo. Valeu!